E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Atlético Goianiense e Cruzeiro, que se enfrentam nesse domingo, dia 12 de maio, a partir das 4 horas da tarde no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está no meio de tabela, com 7 pontos conquistados em 4 partidas realizadas, e o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento, em 4 partidas tem apenas 1 ponto, ainda não venceram nenhum jogo, e justamente por isso o time goiano deve vir para cima, buscando aí essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro, especialmente jogando com o apoio da torcida. É questão do Cruzeiro ter inteligência, cabeça no lugar, fazer um bom jogo, porque por qualidade técnica, acho que a gente tem condição de trazer os 3 pontos lá de Goiânia sim. Mas antes de ir pro campinho com as prováveis escalações, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. Todo final de semana tem aposta grátis da Betfair para todos os clientes cadastrados no site. E caso você não tenha conta na Betfair, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro, que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você. Se você está chegando agora na Betfair, então seja inteligente, aproveita essa promoção para novos clientes, resgata ali o bônus que é consoante ao valor que você investir no primeiro depósito. Caso você já tenha cadastro ativo lá na Betfair, né, já tenha feito alguma aposta, aí você aproveita ali o bônus que sempre eles mandam. Tanto no sábado quanto no domingo, tem gente que recebe R$1, tem gente que recebe R$2, né? No meu caso, pelo menos, são R$2 no sábado, R$2 no domingo. Sempre faço ali umas fezinhas, umas múltiplas. Dificilmente dá certo, né? Porque eu realmente quero ganhar demais, acabo não ganhando nada. Mas é um dinheiro imaginário, né? Um bônus que a Betfair tá te dando, vale a pena você fazer esse tipo de aposta. Agora, o dinheiro que você tirar da sua carteira, né? Que você apostar no site, sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. Falando das prováveis escalações e começando com o Atlético Goianiense, dono da casa, o técnico Jair Ventura disse em entrevista coletiva que vai fazer mudanças na equipe, falou inclusive em variações táticas e obviamente ele não quis adiantar que mudanças serão essas. Mas uma provável formação do time goianiense para essa tarde tem o goleiro Ronaldo, a zaga com Adriano e Alex Vinícius, lateral direito Bruno Tubarão, lateral esquerdo Guilherme Romão. O meio-campo tem os volantes Rony e Baralhas, o Shailon como meio atacante central, o Maguinho como meio aberto pela direita, Luiz Fernando aberto pela esquerda e o Derek no comando de ataque. O Atlético Goianiense tem crescido aí nas últimas décadas no futebol brasileiro e é um clube que faz um trabalho de scout bem interessante. Eles conseguem buscar uns jogadores que não são tão renomados assim, mas que têm uma boa produção. O goleiro Ronaldo, por exemplo, é um cara formado lá no Vitória, chegou a ser titular indiscutível do clube baiano por um determinado momento, aí teve uma lesão, perdeu um pouco de espaço, o Atlético Goianiense foi inteligente para buscá-lo, ele se tornou titular do time, foi peça importante no acesso na última temporada e segue aí como camisa 1. Aqui na zaga o Adriano é um cara que vem de boas temporadas aí no Novo Horizontino, é um defensor de 27 anos, jogou aqui no futebol mineiro com a camisa do Uberlândia, e interessante é que é uma zaga muito alta, tá? O Adriano tem 1,92 e o Alex Vinícius tem 1,95. Esse é um pouco mais jovem, tem 24 anos, esteve na campanha da Série B do ano passado emprestado pelo Fortaleza, foi adquirido, né, pelo bom desempenho e é um zagueiro artilheiro, tem 5 gols na temporada já. Na lateral direito, Bruno Tubarão é outro remanescente do acesso, né, inclusive é um jogador que estava no acesso lá do Bragantino, né, do Red Bull Bragantino em 2019, defendeu o Vasco por um breve período em 2022, chegou ao Atlético Goianiense para 2023, foi titular e segue com esse status na atual temporada. Na lateral esquerdo, Guilherme Romão é um jogador que atuou nas categorias de base do Corinthians, chegou a jogar até algumas partidas pelo time principal, defendeu alguns clubes do interior paulista como Oeste, São Bento e Botafogo de Ribeirão Preto, se consolidou com a camisa do CRB e chegou ao Atlético Goianiense para essa temporada. Aqui no meio-campo, o Rony é outro volante que vem da base do Corinthians, né? Esse chegou diretamente pelo clube paulista na atual temporada. Provavelmente vai ser o titular ao lado do Baralhas, até pela suspensão do Haldney, que é o volante titular e, na minha opinião, o melhor dos volantes do Atlético Goianiense, não enfrentará o Cruzeiro. O Rony é um bom marcador, até chegou a fazer alguns gols no seu início de trajetória lá no Corinthians, depois perdeu um pouco de espaço, ficou marcado pela torcida. O Gabriel Baralhas é um jogador que foi formado pelo Ituano, chegou a passar ali no início de carreira lá no Atlético Paranaense, mas se consolidou com a camisa do Atlético Goianiense, a ponto de ser contratado pelo Internacional. Não se firmou no Colorado, no meio de 2023 ele foi emprestado de volta para o Atlético Goianiense e agora ficou em definitivo. É um volante que chega bem na área, faz alguns gols, jogador que também tem as suas virtudes, assim como o Shailon,
Shailon, né, que é o meio atacante central. Às vezes ele joga nessa função de camisa 10, às vezes joga até como um segundo volante, ele pode compor um trio de volantes, pode jogar aberto na ponta direita. O Shailon, que foi um jogador buscado pelo Cruzeiro ali, né, no meio de 2023, no final das contas o Goianiense não liberou, ele acabou se consolidando por lá, renovou para essa temporada e tem ótimos números, né, em 23 partidas são 8 gols e 12 assistências. É um bom articulador de jogo e um dos principais nomes da equipe. Como meio aberto pela direita, eu botei o Maguinho, né, que é um jogador que tem até uma história interessante aqui no futebol mineiro. Ele foi formado pelo Tupi, jogou um bom tempo no clube de Juiz de Fora, teve uma passagem de 3 temporadas no futebol japonês também, e ele tá platinando o futebol goiano, né, porque ele jogou pelo Vila de Goiás, jogou pelo Goiás e agora tá jogando no Atlético Goianiense. Do lado esquerdo joga o Luiz Fernando, que é um dos jogadores mais perigosos da equipe, né, mais atacante, é o artilheiro do Atlético Goianiense na temporada com 13 gols. O Luiz Fernando, que apareceu com destaque no clube ali na temporada 2016, seguiu num bom nível em 2017, foi contratado pelo Botafogo, depois passou também pelo Grêmio, enfim, é um bom meio atacante, aquele clássico ponta destro que joga pela esquerda, né, puxando pra dentro para buscar a finalização, e no comando de frente deve jogar o Derek. Ele foi titular no jogo contra o Brusque pela Copa do Brasil e marcou um belo gol de cavadinha no duelo contra o Inter, né, na quarta rodada. Ele entrou no segundo tempo, fez um gol muito bonito ali, finalizando de canhota. E entre essas possíveis mudanças aí do time do Atlético Goianiense, propagandeadas por Jair Ventura, né, eu acho que os principais cotados a entrar no time são o Daniel, que é um meia armador também de boa qualidade, formado no Fluminense, jogou um bom tempo no Bahia, atualmente está emprestado pelo Flu ao Atlético Goianiense. O Emiliano Rodrigues, que eu botei aqui na de fora, vinha sendo titular no comando de ataque, é que ele não fez gol aí nas 4 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, tá cotado aí pro banco. Ele que fez 7 gols com a camisa do Atlético nessa temporada, e tem um detalhe interessante, ele é irmão gêmeo do Luciano Rodrigues, que joga no Liverpool do Uruguai, já foi especulado em vários clubes, campeão mundial sub-20 inclusive, né, enfim, é irmão gêmeo dele. E quem também está no elenco do Atlético Goianiense e é opção pro comando de ataque é Wagner Love, ele mesmo, que vai completar 40 anos agora no mês de junho, e nem tem números ruins na temporada, tá? Em 19 jogos pelo Atlético Goianiense ele marcou 6 gols. A questão é que o Wagner Love, ele tem ficado no banco, entrado no segundo tempo, inclusive todos esses 6 gols marcados foram entrando durante a partida, tá? Quando o Wagner Love foi titular do Atlético Goianiense, ele não balançou as redes. Já o Cruzeiro do técnico Fernando Seabra provavelmente vai repetir a escalação do duelo contra o Alianza, né? Vitória por 3-0 na Copa Sul-Americana. Sendo assim, o time deve ir a campo com o goleiro Anderson, a zaga com Zé Ivaldo e João Marcelo, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio-campo, Lucas Romero é um primeiro volante, o Lucas Silva faz o papel de um médio pela direita, Barreal faz esse papel pela esquerda, Matheus Pereira é um camisa 10, o Arthur Gomes é um atacante que cai mais pela ponta esquerda e o Rafa Silva é um centroavante. O Seabra, que relacionou aí 23 jogadores para a partida, ele não pôde contar com os lesionados Japa, Dineno, Rafael Bilu, Matheus Vital também está entregue ao departamento médico, outros ficaram de fora por opção da comissão técnica, como Wesley Gasolina e o Léo Aragão. E no campinho fica mais fácil entender as opções: goleiros Anderson e Gabriel Grando, zagueiros Zé Ivaldo, Neres, João Marcelo e Vidalba, laterais direitos William e Palácios, laterais esquerdos Marlon e Kaique. No meio campo, Lucas Romero, Josefer, Lucas Silva, Cifuentes, Ramiro e Vitinho, né, para essas funções de mais volantes, médios, enfim. Matheus Pereira como um meio atacante central, o Barreal pode ser meio campista ou ponta, Arthur Gomes, Gabriel Veron e Robert são atacantes de beirada, Rafa Silva e Papagaio são centroavantes. Como eu disse, a tendência é repetição do time, tá? Então a gente acaba não tendo nenhuma dúvida de fato na escalação, deve ser esse 11 mesmo, e eu botei aqui o Josefer, né, porque ele é a principal novidade, é um jogador de muito destaque no sub-20 do Cruzeiro, que está sendo relacionado pela primeira vez para o time profissional nesta temporada, né, porque o Josefer já chegou a jogar lá em 2022, na época do Pessolano, mas numa época que ele era atacante, por exemplo, né? Desde então muita coisa mudou, e eu só acho interessante a gente ressaltar a gama de possibilidades que esse jogador oferece para o Fernando Seabra, e o Fernando Seabra conhece muito bem, né? Porque foi o técnico que o treinou em 2 anos aí do time sub-20. O Josefer, a posição ideal dele nesse time do Cruzeiro seria onde joga o Lucas Silva, tá? Como esse volante pelo lado direito. No entanto, pelo sub-20 do Cruzeiro, ele já fez esse papel pela esquerda, ele já foi o primeiro volante, ele já foi meia, ele já foi ponta, ele já foi centroavante no sub-17, e com o próprio Fernando Seabra ele foi lateral direito, lateral esquerdo, e
e ele foi zagueiro num sistema com 3 zagueiros, não em dupla de zaga, mas com 3 zagueiros ele já foi zagueiro pela direita. Então a gente pode dizer que o Josepher, ele literalmente só não jogou no gol. E mais importante do que fazer diversos papéis é jogar bem, né? E o Josepher é um bom jogador, ele tem qualidade técnica, é um meio-campista muito dinâmico. É claro que como ele vai se sair no profissional não dá para saber, e eu nem diria que o Josepher é um provável jogador a ser utilizado nessa partida. Justamente porque no banco do Cruzeiro tem outros jogadores aí para praticamente todas as funções, né? Tem volantes mais experientes, como é o caso do Ramiro e do Cifuentes, tem meio atacantes mais cotados a entrar, como Gabriel Veron e Robert, para as laterais também tem outras opções, enfim, é muito improvável que o Josepher jogue, mas é bom que finalmente ele esteja envolvido no elenco principal do Cruzeiro, até pelo bom futebol que ele tem demonstrado há algum tempo, né? E a gente tem sofrido com algumas opções de meio campo aí, que podem ser mais experientes, mas não necessariamente têm entregado um bom futebol. Mas com essa formação, o Cruzeiro deve apostar muito na criatividade do Matheus Pereira, o Álvaro Barreal pelo lado esquerdo também tem dado uma qualidade extra e funcionado bem, né, para melhorar aqui as triangulações com Marlon e Arthur Gomes por aqui. O Rafa Silva, acho que precisa ajustar melhor esse posicionamento, né, dos momentos que ele faz o papel de centroavante, os momentos que ele vira um atacante pela direita e deixa o Matheus como falso 9. Isso é uma coisa que ainda não tá tão bem ajustada, mas com treinos e jogos imagino que naturalmente vai acontecer. E o meu palpite para esse jogo, hein? Atlético Goianiense 1, Cruzeiro 3. O gol do Goianiense sendo marcado pelo Luiz Fernando e o Cruzeiro balançando as redes com Rafa Silva, Matheus Pereira e William. Se gostou do vídeo, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse o técnico Fernando Seabra, lembrando que a bola rola a partir de 4 da tarde desse domingão, horário clássico de futebol, e o jogo vai ter transmissão em TV aberta pela Globo Minas e tem também aquela transmissão do Premier que é para todo o Brasil. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 18 horas, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live pós-jogo, comentando a partida, dando nota para os atletas e trocando uma ideia sobre qualquer assunto que vocês acharem mais relevante. Que o Cruzeiro vença e mais tarde a gente se fala então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!